Harris. Para analisarmos esse resultado, eu chamo o professor do curso de Relações Internacionais da PUC, João Jung. Boa noite, bem-vindo ao Poder RS, João. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui. Agradeço ao Poder RS e à TV Uber por esse convite. Vamos para a tua primeira análise mais geral sobre a vitória do Trump em cima da Kamala. O que a gente teve de previsões nos últimos 2 dias indicavam, claro, uma vitória apertada de ambos, de um ou de outro, mas aquele favoritismo do Trump, né, que aconteceu nos últimos 30 dias, a eleição se caminhava para uma vitória do Trump, parece que nos últimos dias teria uma reviravolta, uma virada da Kamala, algumas projeções. Ontem aqui no Poder RS eu trouxe uma projeção que o jornal O Globo fez, baseado nas projeções norte-americanas, de 80 mil estimativas, né, de como seria a eleição nos Estados Unidos, e por pouco, né, por 0,36%, daria a Kamala, candidata democrata. Não foi isso que aconteceu, e eu falei no início do Poder RS, foi uma vitória rápida e avassaladora. Por quê? Perfeito, Orestes. Acho que a grande questão e a surpresa não está na vitória de Trump em si. Assim, as pesquisas mostravam resultados muito próximos, né? As pesquisas mostravam dispersões que ficavam dentro de uma mesma margem de erro. E se a gente pegava algumas pesquisas mais de jornais, ou enfim, de think tanks, ou de grupos de pesquisas eleitorais, existia, num cômputo geral, uma pequena vantagem de Kamala Harris. Ao mesmo tempo, se pegássemos pesquisas mais de pontos do mercado, de bancos de investimento, existia uma cotação de uma vitória de Trump. E essas pesquisas que se mostraram, então, de certa forma, corretas, mas de certa forma, pois o que ninguém esperava era essa vitória avassaladora, essa vitória achapante que veio por parte de Donald Trump. Então, novamente, né, tudo podia acontecer, era esperada a vitória de ambos os lados. O próprio 538, que é uma espécie de conglomerado, uma espécie de agregador de várias pesquisas, mostrava 49-49, ou seja, tudo muito perto, muito próximo. Então, novamente, a vitória não é o Trump, o fato inédito, o fato inovador, o fato surpresa, não é o Trump ter vencido, mas sim, novamente, com a forma com qual venceu. Pois todos nós esperávamos uma vitória mais próxima, seja de um lado, seja de outro lado. E há muitos porquês e há muitas razões disso, né, Orestes? A gente percebe... O fato inovador, tá? Falando então sobre coisas inovadoras, é que fazia 20 anos que nos Estados Unidos um republicano não vencia pela maioria do voto popular, certo? Podemos entrar nisso aqui ou não, creio que boa parte dos nossos espectadores já devem saber como funciona brevemente o sistema eleitoral dos Estados Unidos, e é um sistema eleitoral no qual não necessariamente aquele candidato que mais recebe votos da população é o candidato que será eleito, afinal de contas existem os colégios eleitorais, e o que interessa são o voto dos delegados desses colégios eleitorais. Então, muitas vezes, e novamente, né, temos o caso, por exemplo, recente de Hillary Clinton e Trump, onde Hillary Clinton teve um maior voto popular, mas foi o Trump eleito, porque o voto dos delegados, a maioria foi de Trump. Antes também, no início do século XXI, quando Al Gore competiu com George W. Bush, Al Gore teve um maior cômputo de votos populares, mas Bush, que venceu pelo voto dos colégios eleitorais, e sendo Bush e Trump republicanos, e agora temos um retorno de um republicano à presidência dos Estados Unidos. Estávamos no governo de Joe Biden, que sucedia, né, após o interregno ali de Trump, governos anteriores também de um democrata que era Barack Obama, e agora, então, de uma forma completamente sem suspeitas, de uma forma sem nenhuma suposição a ser feita, Trump venceu das duas formas que é possível vencer. Venceu com os votos populares, venceu com o colégio eleitoral, que é o modo formal de se vencer, e é o modo escola com o presidente, mas isso tudo legitima o processo político, o processo eleitoral, o processo democrático dos Estados Unidos, e a voz do povo é a voz de Deus, e o povo disse, o voto decidiu, e Donald Trump, então, eleito presidente dos Estados Unidos, e a partir de 20 de janeiro de 2025, governará por 4 anos.
Tem alguns fatos emblemáticos dessa eleição, né, do Donald Trump. Primeiro é que aquele estado lá do Wisconsin, né, ele era sempre um termômetro. Quem ganhava em Wisconsin acabava levando a eleição norte-americana. E agora, neste ano, quando o Trump vence, no Wisconsin quem ganhou foi a Kamala. Isso não acontecia nas últimas 7 eleições. E outro fato curioso é que nos 7 estados pêndulo, quem ganhou foi Donald Trump. Então, assim, aqueles estados neutros, né, que pendem para um lado ou para o outro, dependendo da eleição, desta vez eles foram unânimes e votaram no Republicanos. Dá para se dizer que foi uma